Aqui está vendo o Mar de Galileia que está cheio. Cheio que a gente não viu essas coisas 20 anos. 20 anos, cheio de água. E você está sentindo que está cheio, porque senão tem islands, como se fala? Ilhas dentro do mar. Esse ano está vendo? Não tem ilhas. Não tem ilhas completamente. Então, esse ano foi muito bom para a gente. Na direita você está vendo o Ibéria, ok? Tiberia. Herói Sanchipaz. E aqui, lá, você está vendo no fim do platô de Golã, tem um rio que se chama Yarmouk, que encontra com o Jordão, Rio Jordão, e continua até Mar Morto. E na direita, no fim do Golã Heights, é Gilad, é Jordânia. Gileade. Gileade já é Jordânia. Agora começa outro mapa. Obrigado. Outro mapa. Outro mapa, a gente está aqui, ok? A gente está aqui, o Rio Jordão está caindo aqui mesmo. Então, não só o Rio Jordão, tem sete rios que entram aqui, ok? Lá embaixo no Tabaca eu vou explicar essas coisas. Só que agora a gente abriu a mapa, eu quero mostrar a você que tem vários rios que entram no mesmo lugar. Esse é o motivo que tem muita gente aqui no tempo antigo, mas eu vou explicar depois. Ok, o que eu quero explicar aqui, e não vou entrar com a ideologia do católico, do grego-ortodoxo, do evangélico, não vou entrar. Mas eu estou falando assim, é um lugar aqui, o único lugar que não foi igreja no tempos bizantinos, cruzados, tudo isso. Esse aqui é novo, ok? Antônio Berlucci, ok? Antônio Berlucci que fez a arquiteto aqui. Mas a ideologia de Jesus, se gente quer entender, mesmo sem lei dentro da... é aqui. Aqui a ideologia aqui é muito simples, não é uma coisa muito sofisticada para gente simples que pode aprender rapidinho, ok? Então, eu vou mostrar a vocês esses 8 blessings, como se fala. Bem-aventuranças. Bem-aventurança aqui que está no chão e a gente vai até chegamos na igreja, mas normalmente se você aprendeu essas 8 coisas deles que eu fiz aqui, você vai entender toda a ideologia, ok? Agora, mais uma coisa que eu queria falar sobre isso é, olha, lembra que Jesus foi judeu e aqui ele falou que, não aqui, mas normalmente ele falou que ele não veio fazer uma coisa nova, ele vai cumprir a lei. Cumprir a lei, faz outra coisa que a gente vai entender, porque ele estava contra o Instituto de Jerusalém, hein? Que lá foi muito corrupção, tudo isso, então ele foi na última semana dele, não na última semana, sempre, ele tinha razão também, mas eles são 20 grupos como Jesus que estava contra a pessoa em Jerusalém. Então, quando ele fez o speech dele aqui, A fala. o sermão. O sermão foi muito simples para a gente aprender rapidinho. Ok? Sim, a gente não está falando sobre os milagres deles, tudo isso. Eu estou falando sobre 8 coisas que ele falou. As 8 bem-aventuranças, né? Você pode ligar aqui. Ok. A gente vai... Acabou? A gente vai entrar? Vamos sim. Vamos entrar agora. Logicamente que a gente vai sentar lá. Eu quero gastar 10 minutos para a gente falar um pouquinho da palavra, tá? Tá. Vamos entrar lá. Aqui é um monte. A explicação do havia uma explicação histórica e tal do que ele apresenta. Aí nós vamos falar o ajuste conforme a gente crê. Aqui tem um platô, né? Logicamente agora está tudo plantado, mas se você for ver, aqui é um platô.
né? Um declive bem tranquilo, bem suave, tanto de cá quanto de lá, onde as pessoas poderiam ficar como se fosse uma arquibancada, ok? Ouvindo o Senhor, tá certo? Então, seja aqui em cima ou um pouco mais para baixo, agora tem muitas plantações, né? A gente vai passar um do outro. Ah, sim, perdão, liguei. Aqui você vai ver em inglês aqui, né? A bem-aventurança de Mateus 5, versículo 3 em diante. A gente considera 9, eles falam 8. Pede para aproximar. Vamos. Gente, gente. A gente quer começar aqui. Pode explicando. Vai, Então, explicando. vamos explicar. Ok, a gente está na sombra do figo, muito bonito. E o Antônio Berlucci, normalmente, quando ele construi uma igreja, ele construi sempre com a básica a igreja do tempo bizantino, os cruzados, tudo isso. Ele fez velho, antigo e novo, junto. Mas aqui, quando a ordem franciscana pediu ele construir a igreja sobre a 8 de blessing, 8 beatitudes de 8, ele falou, eu vou escolher um lugar que está na parte do Mar de Galileia. Olha para trás. Mar de Galileia. E se tem ou não tem ruínas, não importa para essa igreja. Eu quero construir uma coisa que a gente vai ter a impressão que Jesus está sentando aqui, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas estão lá, e a gente está vendo a visão de Mar de Galileia. Então, ele construiu isso aqui, construiu com todas as coisas de católicos, né? Mas o que ele fez aqui? Primeira coisa, ele usou basalto. Está vendo o basalto que está escuro? E do lugar, né? Essa aqui, a coisa de vulcanos, tem várias montanhas de vulcanos lá no Golã, no platô de Golã, e foi no meio de 5 milhões de anos atrás, foi também aqui muitos vulcanos. Então, usa a pedra do lugar. Essa é a primeira. A segunda, olha a janela, está muito embaixo, não é? Normalmente, porque ele quer que quando você entra, você vai ver, você não precisa, precisar para alto, você vai ver exatamente a visão também. Então, ele construiu isso e a gente está falando sobre 1930, não é uma coisa muito antiga, não. Ele construiu muito pouco tempo e que é mais uma coisa, tem uma moça aqui de 1 metro que controla tudo. Uma moça, você vai ver ela, é uma freira. Todas as freiras aqui muito baixo, mas ela ainda mais baixo do outro. Mas ela está ficando assim com muita força. Mão de ferro. Tá vendo? Você vai ver. Vamos. Ó, silêncio ao entrar, tá? 5 minutos para você dar uma olhada. Do teatro. Se você pegar dali para subir para cá, não é muito longe. Então, se você considerar que ele subiu ao monte, como a gente vai ler, para conversar com os discípulos, e no final de Mateus 7, fala que as multidões se maravilharam com seu falar. Então, os discípulos chegaram e estavam falando para os discípulos, mas havia multidões ouvindo. Então, esse ambiente de como se fosse um anfiteatro, né? É muito interessante essa inclinação aqui. Logicamente, pode ser de cá, pode ser também do outro lado, porque ali tem muitas plantações, nós não sabemos como é a geografia, mas é parecido com esse platô aqui, tá bom? Então vamos ler rapidamente Mateus 5. Mateus 5. Eu queria explicar um pouco mais de coisa para vocês com respeito ao ministério do Senhor. Ontem nós não ficamos nada lá em Nazaré por causa da irmã Lene, estava doente, então a gente voltou logo. Eu ia explicar alguma coisa sobre Nazaré. Nós vimos Belém, nós vimos onde o Senhor nasceu, tá bom? Então, nós vimos onde o Senhor nasceu, então amanhã eu vou explicar tudo lá em Cafarnaum. Então rapidamente, Mateus 5, versículo 1.
Aqui eles falam 8, né, bem-aventuranças, e na verdade são 9. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-lo, dizendo, aí cada bem-aventurança vamos dizer amém. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados que têm fome, sede e justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o último, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus é o Senhor. Lembrando, nós temos a clareza que Mateus 5, 6 e 7, eles na verdade falam da constituição do reino dos céus. E todos esses 3 capítulos, eles não estavam referindo-se a incrédulos, estava falando para o povo do reino dos céus, para aqueles que, tanto é que ele chamou os discípulos, e toda a palavra foi dirigida para aqueles que um dia creiriam nele. Então nós sabemos que a Constituição, a gente diz Constituição do reino dos céus, não apenas para o povo, mas para nós que fazemos parte do reino dos céus. Então começa com os discípulos, e lá em Mateus capítulo 7, ele termina dizendo o seguinte, último versículo, dois últimos versículos diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ou seja, aqui, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Lembrando que o Senhor estava iniciando o seu ministério. Ele já estava fazendo o seu ministério por meio de... Estou mandando a gente embora. Então, bem, só acabando aqui, 1 minuto. One minute, please. Então o ministério do Senhor começou em Cafarnaum, começou em Nazaré, a gente vai ver tudo isso em Cafarnaum, começou em Nazaré, depois passou para Cafarnaum, e logo em seguida ele então começou a falar aqui. Então, mas o principal foram esses 3 capítulos para começar sobre o reino dos céus. Tá bom, vamos embora. Tá bem. Amém. Jesus é o Senhor. Sempre quando você está dentro de uma igreja de 8, você sabe por quê. É octogonale na coisa de 8, ok? Sim. Que é bonito também, 8 e 8. Tá? Para combinar. Combina. Meus irmãos, nós estamos aqui no Monte das Bem-aventuranças, né? O irmão Salomão mostrou para nós que provavelmente tenha sido nessa parte aqui, vamos passar a grade aqui, provavelmente tenha sido nessa parte aqui que as multidões se amontoaram, né? Mas aí o Senhor chamou seus discípulos ao monte e aí falou as 9 bem-aventuranças, né? Então é nessa região aqui que o Senhor falou as 9 bem-aventuranças. Então aqui é o Monte das Bem-aventuranças, certo? Jesus Cristo é nosso Senhor. Ao fundo, deixa eu ver se eu subo aqui a câmera para ver se eu mostro melhor. Lá, aí ó. Aí ao fundo é o Mar da Galileia. E na verdade ela não é um mar, é um grande lago. E em alguns cantos, dependendo da região onde se esteja, é o Mar da Galileia, por causa da região, que aqui é a região da Galileia. É também conhecido como Mar de Tiberias. E tem um outro nomezinho que agora eu não estou lembrando. Então, dependendo de onde se esteja na região, tem 3 nomes, certo? Mas não é que seja 3 lagos
o três mar. É tudo um só. Amém. Estamos encerrando aqui um monte das bem-aventuranças. Amém.